Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de Álgebra Linear Computacional. Nas aulas anteriores, falamos sobre análise de componentes principais, conhecido como PCA, que é uma técnica muito usada para redução de dimensionalidade e é baseada no SVD, na decomposição por valores singulares. Hoje vamos ver uma outra aplicação que tem ganhado cada vez mais relevância, que é a remoção de viés em word embeddings. Vamos descobrir então o que são word embeddings, o que é o viés nesse tipo de representação e como usar o PCA para removê-lo. Durante a aula de hoje, vamos revisitar vários conceitos importantes da disciplina no contexto dessa aplicação. Que conceitos são esses? Similaridade de cosseno, o próprio PCA, projeção de vetores em espaços, distância e norma de vetores. Vamos começar falando um pouquinho sobre aplicações que recebem como entrada um conjunto de palavras. Existem muitas aplicações desse tipo e uma boa parte delas tem alguma espécie de recurso de autocompletar. Alguns exemplos são um aplicativo de troca de mensagem, como o WhatsApp, onde você começa a digitar um texto e ele oferece algumas opções de palavra para você continuar. É até uma brincadeira interessante, você digita uma palavra e escolhe sempre a primeira opção, vê que frase obtém como resultado. Na figura da direita, eu tenho a interface aqui da ferramenta de busca do Google, e aí você começa a digitar e aparecem algumas opções para completar a sua busca. Um outro exemplo é o Google Translate, que não tem um recurso de autocompletar a priori, mas você dá para ele como entrada um conjunto de palavras e ele retorna um conjunto de palavras na saída. Uma pergunta interessante é como é que essas aplicações representam internamente aquilo que você digitou e aquilo que ela coloca na saída? Como é que as palavras e as frases são representadas? Uma das formas mais simples de se representar palavras no computador é através dos chamados one-hot vectors. Nessa representação, cada palavra é codificada como um vetor, cujo tamanho é igual ao número de palavras do meu vocabulário. O vocabulário é o conjunto de palavras que eu quero ser capaz de representar. Então, se ele tem 10.000 palavras, cada one-hot vector vai ter 10.000 coordenadas. Dessas coordenadas, apenas uma delas é não nula e vai assumir o valor igual a 1. Essa posição igual a 1 indica exatamente que palavra é essa. Então, se eu tenho esse vocabulário aqui, contendo as palavras gato, cachorro, a e várias outras palavras, além de um símbolo indicando qualquer uma palavra diferente daquelas que apareceram antes, eu posso representar o gato na posição 1 do meu vetor, cachorro na posição 2, a na posição 3 e assim por diante. Então, um vetor que representa a palavra gato, ele vai ser dado através dessas 10.000 coordenadas, onde a primeira é igual a 1 e todas as outras são iguais a 0. Um vetor representando a palavra cachorro vai ser igual a esse segundo vetor aqui. Então, cada posição do vetor indica que palavra ela é. Essas representações são muito simples e, portanto, podem ser facilmente aplicadas a qualquer conjunto de dados. No entanto, usar one-hot vectors tem alguns problemas. Que problemas são esses? Talvez você tenha pensado na questão do espaço. Ora, se o vocabulário tem 10.000 palavras, eu preciso usar um vetor de 10.000 coordenadas para representar uma única palavra. Se meu vocabulário é maior ainda, tem, por exemplo, milhões de palavras, o problema fica ainda mais grave. Essa questão do espaço, ela pode ser parcialmente resolvida usando-se estruturas esparsas. Nesse tipo de estrutura, para armazenar vetores ou matrizes, eu preciso apenas indicar armazenar em que posições eu tenho elementos não nulos e quais são os valores que eu tenho nessas posições.
No entanto, isso não resolve o problema totalmente, porque existem vários modelos de aprendizado de máquina que usam representações de palavras como entrada, e esses modelos precisam ter, sim, pelo menos um parâmetro para cada uma das coordenadas. Então, esses modelos vão ter um número muito grande de parâmetros e vão ser muito difíceis de serem treinados. Parte dessa dificuldade tem a ver com o fato de que one-hot vectors não capturam similaridade entre palavras. Então, se a gente olhar para uma palavra representando gato, que era essa palavra aqui, era esse one-hot vector, e a palavra representando cachorro, que era esse outro one-hot vector, se eu não te dissesse que era gato e cachorro, você não teria como dizer que esses dois vetores são semelhantes, né? Eles são tão semelhantes quanto o vetor gato e carro. Portanto, seria interessante ter alguma forma de capturar o fato de que eles são animais ou que eles têm alguma semelhança no próprio vetor, na própria maneira como a gente está codificando as palavras. Isso poderia reduzir bastante a dimensão, o número de coordenadas que eu preciso para representar as palavras. Uma maneira tradicional de medir a similaridade entre dois vetores é através da similaridade de cosseno. A similaridade de cosseno entre os vetores u e v é dado pelo cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. A gente sabe que esse valor pode ser calculado dividindo-se o produto interno de u e v pelo produto das normas de u e v. Vetores similares, eles são úteis, por exemplo, para autocompletar frases, mesmo que uma determinada sequência de palavras nunca tenha sido vista. Então, pode ser que no conjunto de dados nunca apareceu a seguinte sequência: eu gostaria de tomar um suco de cupuaçu. Mas se eu souber que cupuaçu é uma fruta, assim como limão e laranja, eu poderia sugerir cupuaçu como uma possível palavra para autocompletar essa frase. Uma maneira alternativa de se codificar palavras que resolve os problemas anteriores e que por isso vem sido muito usado nos últimos anos são as chamadas representações densas. Repara que one-hot vectors são representações esparsas, pois todas, exceto uma das entradas, são nulas, e representações densas são vetores menores, onde praticamente todas as entradas são diferentes de zero. Esses vetores são conhecidos como word vectors, word embeddings ou word representations. Existem diversos métodos para se calcular word vectors, mas todos eles são baseados na ideia de distributional semantics. Quer dizer que o significado de uma palavra ele pode ser praticamente determinado pelas palavras que aparecem no seu contexto, ou seja, pelas palavras que aparecem ao redor de uma determinada palavra W. Então, esses métodos, eles usam essa proximidade, usam as palavras que aparecem no contexto de uma palavra W para obter embeddings tanto para W quanto para as palavras do contexto. E a ideia é que essas representações vetoriais de W e das palavras do contexto sejam similares, segundo algum tipo de similaridade. Uma coisa legal é que existem métodos super eficientes que são capazes de obter embeddings em uma dimensão escolhida RD a partir de corpos, ou seja, de conjuntos de documentos contendo até bilhões de palavras. Essa dimensão D costuma variar entre 25 e 1000, e isso é mais do que o suficiente para você obter boas representações para as palavras, ao passo que no one-hot vectors a gente precisa ter vetores do tamanho do vocabulário, né? Então, mesmo 10.000 é um vocabulário relativamente pequeno, o que mostra mais uma vantagem dos word embeddings. Então, vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho embeddings no R9, D igual a 9, e onde a palavra queen, rainha, é representada por esse vetor. Diferente de one-hot vectors, a gente não tem uma interpretação para cada uma dessas coordenadas aqui. Como eu não consigo plotar vetores no R9,
eu usei o PCA para reduzir a dimensão para a dimensão 2 e gerar esse gráfico aqui da direita. Aqui, a palavra queen, né, é representada em termos das duas componentes principais, como esse vetor aqui. E a gente vê aqui uma proximidade à palavra king, e a gente vê woman perto de man, cat, dog, fish juntos também, os animais, a gente tem números e tem frutas aqui. E uma coisa interessante que a gente vai ver é que a posição relativa de king para queen é semelhante, né, à posição relativa de man e woman. E vamos explorar um pouco mais essa ideia. Vamos supor agora que eu tenho os seguintes embeddings no R4. Então, o embedding que representa man tem essas 4 coordenadas aqui, e eu vou denotar por man. O embedding que representa woman tem essas 4 e assim por diante. A gente vai ver como esses embeddings podem ser usados para resolver analogias. Por exemplo, eu quero saber o seguinte: homem está para mulher, assim como rei está para o quê? A resposta é, obviamente, rainha. Mas como é que a gente usa os embeddings para resolver essa questão? O segredo está em olhar as diferenças entre esses vetores. Intuitivamente, a diferença entre esse vetor e esse vetor é simplesmente o gênero, né? Então, o vetor diferença representa essa diferença, a diferença entre o gênero masculino e feminino. Então, vamos reescrever isso aqui da seguinte forma: e-man menos e-woman tem que ser aproximadamente a diferença entre e-king menos o embedding da palavra que eu estou procurando. Então, reorganizando aqui os termos, eu tenho o embedding da palavra, vai ser aproximadamente e-king, né? Menos a diferença entre man e woman. Então, fazendo aqui essa conta, diferença entre man e woman, entre os embeddings, vai ser o quê? Menos 2, fiz aqui, né? Menos 1 dá menos 2, aí eu tenho 0.01 menos 0.02, vai dar menos 0.01, aqui vai ficar 0.01 e aqui 0.08, tá? Tem que trocar o sinal, né? Tá aqui trocar o sinal e somar com e-king. Vamos ver como é que vai ficar. King é menos 0.95, com mais 2 vai dar 0.95. É isso? Não, perdão. Vai ser 1.05. Se eu fizer aqui 0.93 mais 0.01 vai dar 0.94. 0.70 menos 0.01 vai dar 0.69. E aqui 0.02 vai dar menos 0.06. Se você for olhar, esse vetor aqui, ele é muito próximo desse vetor aqui. É claro que a gente construiu o exemplo para que isso fosse verdade, mas essa noção, esse tipo de cálculo, ele pode ser usado com embeddings reais. Nesse nosso exemplo aqui, ilustrativo, a primeira dimensão ela está bastante associada a gênero, né? A gente pode ver que menos 1 aqui representa masculino e 1 representa feminino, né? A gente vê isso aqui e fruta, obviamente, não tem gênero, né? A princípio não deveria ter. Essa outra dimensão aqui representa alguma coisa de realeza, né? Então, 1 representa realeza máxima, né? E 0 neutro e menos 1 talvez fosse realeza mínima. Essa outra dimensão aqui representa o quê? Talvez alguma outra coisa associada à realeza, né? E essa última aqui é o fruta, né? Portanto, é possível resolver analogias entre palavras usando word embeddings. No exemplo anterior, a gente tomou a diferença entre o embedding de homem e o embedding de mulher, que resulta nesse vetor aqui. Subtraímos do embedding de rei, obtendo um outro vetor que eu vou desenhar em azul.
finalmente, a última coisa que a gente tem que fazer é encontrar, dentre os word embeddings que a gente tem, qual é aquele mais similar a esse vetor azul. Se você fizer essa busca, você vai encontrar esse vetor aqui, que é o embedding correspondendo à rainha. Então, formalmente, o problema de resolver analogia consiste em encontrar a palavra W que maximiza alguma medida de similaridade entre o embedding de W e o vetor obtido ao fazer embedding de king menos embedding de man mais embedding de woman. Normalmente a gente usa a similaridade de cosseno para fazer isso e não a minimizar a distância euclidiana. O exemplo que a gente acabou de ver é considerado um exemplo semântico, pois as palavras têm um significado parecido. No gráfico do slide, eu tenho embeddings de pares de palavras que diferem apenas de gênero. Então, temos aqui irmã, irmão, sobrinha e sobrinho, imperatriz, imperador, etc. Uma coisa interessante é que esse é um embedding real em 2D. E se você tomar as diferenças entre os pares de palavras, você vai ver que esses vetores, eles não são exatamente iguais, mas eles têm mais ou menos a mesma direção, né? E a gente vai ver mais para o final da aula que vai ser interessante capturar essa direção de alguma forma. Além dos exemplos semânticos, vou mostrar para vocês alguns exemplos sintáticos que podem ser construídos usando word embeddings. Aqui a gente tem um adjetivo slow, que é devagar, o comparativo slower, mais devagar que, e o superlativo slowest, mais devagar de todos. E a gente observa que quando você vai para short, né, pequeno, shorter, menor que shortest ou menor, essas diferenças entre os vetores são também, né, não são exatamente iguais, mas elas têm a mesma direção. E aqui tem vários outros exemplos, né? Strong, clear, loud, soft e dark. E a gente observa que aquelas analogias que fizemos com o exemplo semântico, homem, mulher, rei e rainha, podem ser feitas também usando esses exemplos sintáticos. Essa ideia que a gente acabou de discutir, de que existe uma direção capaz de capturar gênero e possivelmente outros aspectos sensíveis, nos traz ao problema do viés em word embeddings. Para contextualizar esse problema, é importante lembrar que algoritmos baseados em aprendizado de máquina são usados todos os dias, cada vez mais, para tomar decisões muito importantes, decisões que afetam a vida de muitas pessoas. Por isso, em geral, a gente quer se certificar de que eles são livres de vieses, ou seja, que eles não fazem nenhum tipo de discriminação por aspectos que a gente entende que não deveriam ser considerados, né, do ponto de vista ético, como, por exemplo, gênero, etnia, raça, etc. A gente vai ver agora qual a relação desse problema com o word embeddings e algumas ideias para remover ou pelo menos reduzir esses vieses. O problema do viés em word embeddings pode ser constatado facilmente ao se tentar resolver analogias. Em um artigo científico de 2016, Bullock Base e seus coautores pegaram um corpus e treinaram word embeddings a partir dele. Em seguida, eles tentaram resolver analogias assim como aquela que a gente fez antes. Man está para woman, assim como king está para o quê? E encontramos queen como resposta. Eles encontraram alguns exemplos que mostram esse problema. Em particular, man está para computer programmer, para programador, assim como woman está para homemaker, foi a resposta que eles encontraram nos word embeddings, ou seja, dona de casa. Um outro exemplo é father está para doctor, pai está para médico, assim como mãe está para enfermeira. Note que esses word embeddings refletem vieses de gênero que estavam presentes no texto usado para treiná-los. Outros vieses que podem ser encontrados são vieses de etnia, idade e até orientação sexual. Essa não é propriamente um problema do word embedding, é um problema do texto, mas a gente consegue modificar, fazer determinadas transformações nesse word embeddings
de maneira a reduzir esse problema. Isso tem um impacto muito grande porque algoritmos de machine learning que são baseados em word embeddings, eles influenciam, por exemplo, admissões em faculdades americanas, casamento de candidatos para vagas de emprego, empréstimos, quem vai receber o empréstimo do banco e quem não vai, e até diretrizes usadas para determinar sentenças de prisão em outros países. Vamos começar falando um pouco sobre viés de gênero em word embeddings. Antes de mais nada, existem palavras inerentemente femininas e palavras inerentemente masculinas, como a palavra he, que significa ele. Essa é uma palavra masculina e não há nenhum problema nisso. No entanto, existem algumas palavras para as quais há um consenso de que elas não deveriam estar associadas a um determinado gênero. A palavra game, por exemplo, não deveria estar associada ao gênero masculino. Ela deveria ser uma palavra neutra. Para capturar essas questões, construiu-se um diagrama onde o eixo X representa a direção que captura o gênero. Então, quanto mais à direita, mais masculino seria considerado um word embedding, e quanto mais à esquerda, mais feminino. Já o eixo Y, ele representa o quão desconfortável as pessoas em geral estão ao associar uma palavra a um determinado gênero. Então, quanto mais para cima, mais desconfortável, quanto mais para baixo, menos desconfortável. Então, a gente pode dizer que é ok associar as palavras que estão abaixo aqui dessa reta horizontal tracejada a um determinado gênero, seja ele masculino ou seja ele feminino. Então, aqui na parte de cima, a gente tem algumas palavras, como por exemplo, dançar, vestido ou vestir, costurar, brincos, assim como guru, brilhante, poder de fogo, que não deveriam estar associadas a um gênero. Vamos ver então uma técnica para se remover o viés em word embeddings. Essa técnica consiste em 3 passos e a gente vai usar a figura da esquerda para tentar entender melhor o que está acontecendo. Os pontos pretos nessa figura representam os word embeddings originais. Então, tem aqui doctor, babysitter, grandmother, grandfather. E a gente vai ver que tipo de transformação a gente vai aplicar sobre esses pontos. O primeiro passo consiste em identificar a direção do viés que a gente quer remover, usando pares de palavras definicionais. Então, digamos que a gente queira remover o viés de gênero. Para isso, eu vou usar pares de palavras como, por exemplo, he e she, male e female, father e mother. E eu vou tomar a diferença entre esses embeddings e eu vou ter vários vetorizinhos, vetorizinhos assim como esse aqui, por exemplo, esse outro aqui. Para obter a direção que representa esse viés, uma maneira simples é tomar simplesmente a média dessas diferenças. Isso vai me dar um vetor mais ou menos assim. Tá? Na verdade, é uma reta, então um espaço de uma dimensão. E a gente pode pensar no espaço ortogonal a ele como sendo a direção não viesada. Então, se a gente tem embeddings no R300, 300 dimensões, a direção não viesada vai ter dimensão 299. Em seguida, eu vou neutralizar o viés. Usando, para cada palavra que deveria ser neutra de gênero, eu vou projetar na direção não viesada para poder se livrar desse viés. Então, se essa é a direção não viesada, eu calculo a projeção desse vetor nesse subespaço, projeção desse aqui nesse subespaço. E a coisa interessante desses novos embeddings é que a projeção deles na direção viesada é 0. E com isso a gente neutralizou o gênero. No entanto, tem um terceiro passo que é importante também, que consiste em equalizar os pares de palavras definicionais, como, por exemplo, grandfather e grandmother, são esses 2 pontos pretos, para que as palavras neutras, as palavras que foram neutralizadas no passo 2, tenham a mesma distância dos pares. Porque se essa palavra azul
tiver uma distância menor de grandfather do que de grandmother, ela continua sendo uma palavra masculina, né? Eu poderia ter um viés de gênero em função disso. Então, o que eu quero fazer? Eu vou pegar essas duas palavras representadas pelos embeddings em preto e obter essas representações em roxo de forma que a distância para os pontos neutros seja exatamente igual. Vamos ver como fazer esses dois passos. O primeiro passo é a identificação do subespaço gênero ou do subespaço correspondente ao viés que você quer eliminar. A gente sabe que os vetores de diferença she menos he, king menos king, queen menos king não são exatamente iguais. Então, qual desses vetores eu deveria usar como sendo o meu subespaço gênero? Uma solução que a gente viu no slide anterior é usar a média das diferenças. Essa média vai me dar um vetor que gera um espaço unidimensional, ou seja, uma reta. Uma solução ainda melhor é usar o PCA, calcular o PCA desses vetores de diferença para poder encontrar a primeira componente principal. Quando a gente olha para a representação 3D dos vetores de diferença, a gente vai ter uma nuvem de pontos mais ou menos como essa daqui. Para ilustrar, eu coloquei um ponto representando a diferença entre o embedding de Queen e o embedding de King, e outro ponto representando a diferença de she e he. Muito provavelmente, essa nuvem de pontos, embora esteja no R3, ela vive num espaço de dimensão menor. Ela pode ser bem aproximada por um espaço de dimensão menor. E você sabe das aulas anteriores que o PCA pode ser usado justamente para isso, para encontrar um subespaço onde eu possa projetar os meus dados de maneira ótima. A maneira como ele faz isso é rotacionando cuidadosamente os eixos, de forma que a primeira componente principal, né, esse novo eixo X, capture a maior parte da variação dos dados. Com sorte, a primeira componente vai capturar quase toda a variação dos dados e eu posso usar essa reta verde aqui como sendo a dimensão que captura o viés de gênero. Se os word embeddings estão no RD, a primeira componente principal do PCA vai ser um vetor no RD também. Vamos denotar esse vetor por G. Para obter o vetor G, você precisa de N pares definicionais, como por exemplo boy e girl. Você pode escolher esses pares de maneira a capturar o viés que você quer remover. Em seguida, a gente vai construir uma matriz X, N por D, contendo as diferenças dos embeddings de cada par definicional. Então, para ilustrar, eu posso ter aqui na linha I um vetor que corresponde ao embedding de boy menos o embedding de girl. Isso aqui vai ser um vetor no RD. Em seguida, eu vou obter a matriz M a partir da matriz X, centralizando essa matriz. Como é que eu vou fazer para centralizar? Eu vou calcular a linha média, certo? Vou tomar a média das linhas e eu vou subtrair essa linha média de cada uma das linhas da minha matriz X. Essa vai ser a minha matriz M. Em seguida, eu vou calcular a matriz de covariância, M transposto M. E depois disso, para obter o vetor G, basta calcular o primeiro autovetor de M transposto M. Ou seja, o autovetor associado ao maior autovalor dessa matriz. Uma vez que a gente definiu o subespaço gênero, falta definir o subespaço não viesado. Mas, Murai, como é que eu faço para definir o espaço contendo todos os vetores que são ortogonais ao subespaço gênero? Ora, a gente sabe que o subespaço gênero ele é a reta B, formada por todos os vetores A vezes G, onde A é um número real. O subespaço ortogonal a ele vai ser formado pelos vetores X, tais que
G transposto x, produto interno de g e x, é igual a zero, certo? E a gente pode abrir isso aqui e escrever como G1x1 mais G2x2 até Gn(xn) igual a zero. O segundo passo é a neutralização do viés. Para neutralizar o viés em word embedding x, eu posso ou projetar esse vetor no subespaço não viesado, ou simplesmente remover a sua componente viesada. Ou seja, remover a sua projeção na direção do viés. Essa segunda alternativa é mais simples, porque para a primeira eu precisaria ter os vetores que formam a base desse subespaço não viesado. Como é que eu faço então a segunda? Eu vou pegar o vetor x e subtrair a projeção de x no vetor no espaço B. Como é que eu calculo essa projeção? Eu faço produto interno de x e g, isso vai me dar um número, e eu multiplico pelo vetor g. E depois eu posso salvar esse resultado em x. Vamos ver então um exemplo numérico. Digamos que eu queira neutralizar o viés de gênero desse embedding para doctor, médico, usando apenas um par definicional, woman e man. As coordenadas do embedding de doctor são 0.87 menos 0.50 e as coordenadas de man e de woman são mostradas aqui. O primeiro passo é calcular a direção do viés. Para isso eu vou usar esse par definicional e eu vou tomar a diferença entre man e woman. Eu vou chamar esse vetor de G, mas ele não vai ser simplesmente a diferença desses dois embeddings. A gente vai querer garantir que esse vetor tenha norma 1, norma euclidiana igual a 1, para que a gente possa realizar os passos do slide anterior para remover o viés. Fazendo essa conta aqui, eu tenho menos 0.50, menos dá mais 0.87, isso dá 0.37, e 0.87 menos 0.50, 0.37. Então, a gente tem esse vetor aqui, tá? Que é o nosso G atual, e, como eu falei, a gente vai normalizar esse vetor de forma a obter um novo vetor G. Então, dividindo aqui pela norma 2 de G, a gente vai ter o vetor 0.71, arredondando aí para duas casas decimais, que é esse vetor aqui, vetor G. Beleza. Agora a gente quer calcular o tamanho da projeção de doctor, a gente quer calcular a projeção de doctor nesse vetor G. Para isso, eu vou representar aqui geometricamente, tá? Tem alguma coisa parecida com essa. E essa aqui vai ser a projeção que eu estou procurando. Eu vou chamar isso aqui de EB. Bom, como é que eu faço para calcular EB? Agora que G tem norma unitária, eu posso simplesmente fazer doctor produto interno G vezes G. Isso aqui dá o quê? Dá 0.87 vezes 0.71, e aí seria mais, mas tem um sinal de menos ali no doctor, então vai ficar 0.50 vezes 0.71 vezes o vetor G. Isso aqui vai dar, se você fizer essas contas, 0.26 vezes o vetor G, que é 0.71, dá 0.18, que corresponde mais ou menos ao que a gente já tinha desenhado aqui, né? Esse é o vetor EB. Agora, o que eu tenho que fazer é subtrair esse vetor EDoctor menos EB. Né? Então, vou desenhar aqui um menos EB, isso é menos EB, vai resultar nesse vetor azul aqui, que pode remover o viés. Então, eu tenho aqui o novo EDoctor, vai ser EDoctor menos EB. Isso aqui dá o quê? Dá 0.87 menos 0.50
menos o quê? Ponto 18, isso aqui vai dar ponto 69 menos ponto 69. Se você quiser garantir que todos os seus word embeddings tenham norma unitária, a gente pode fazer um segundo passo, onde a gente divide esse novo embedding pela sua norma 2. Isso aqui vai dar ponto 71 menos ponto 71, que seria esse vetor azul, só que um pouquinho esticado, né? De maneira a encostar aqui na circunferência. Então, esse é o meu doctor normalizado, e a gente consegue observar claramente que a projeção dele nessa direção do viés é zero. O terceiro e último passo é a equalização. Ela faz com que os vetores VA e VB, que formam um par definicional, tenham a mesma distância do plano não viesado. Vamos ver como aplicar essa figurinha da direita. Nela, a distância de VB para o plano não viesado é pequena e a distância de VA é grande. Isso faria com que os embeddings neutralizados no passo anterior tivessem uma distância menor de VB do que de VA, o que é indesejável. O primeiro passo da equalização é calcular o vetor médio μ do par definicional. Esse vetor médio ele se encontra na reta que liga VA e VB, e eu vou representar graficamente aqui. Em seguida, eu devo remover o viés desse vetor μ. Para isso, eu posso calcular μb da mesma forma como a gente fez antes, e eu vou representar graficamente μb através desse vetor. Quando eu faço μ menos μb, eu obtenho o vetor y. Qual a interpretação do vetor y? Y seria uma representação média entre grandmother e grandfather que não considera o viés. O próximo passo é adicionar um viés que seja igual em módulo para grandmother e para grandfather, só que para grandmother para a esquerda e grandfather para a direita. Qual o tamanho que eu devo adicionar esse viés? Eu quero que ele seja tal que o novo embedding que eu encontrar para VB tenha norma 1. Então, eu quero que a norma desse vetor seja 1. Isso pode ser obtido, né, calculando-se esse tamanho aqui, que é o tamanho que eu vou chamar de Z. Z é dado por essa fórmula aqui, porque esse aqui é norma de Y, esse aqui é 1, então Z é a raiz de 1 menos norma de y² pelo Teorema de Pitágoras. Dessa forma, basta adicionar ZG a y, certo? Para obter a nova representação de VA. Então, esse aqui vai ser VA, que é igual a y mais ZG, e VB vai ser y menos ZG. Observa que agora o ponto azul e o ponto verde, eles têm a mesma distância do plano não viesado e, portanto, estão equalizados. Na aula de hoje, a gente falou sobre word embeddings, que são representações densas para palavras usadas em tarefas de aprendizado de máquina. A gente viu que embeddings podem conter vieses de gênero, etnia, por exemplo, que vêm do conjunto de treinamento, ou seja, que vêm do corpus usados para obter esses embeddings. No entanto, existem maneiras de remover esses vieses, e a gente viu uma delas, que é dividida em 3 etapas. Na primeira, a gente usa o PCA para capturar a direção do viés. Na segunda, a gente neutraliza as palavras que a princípio deveriam ser neutras em relação àquele viés. E no terceiro, a gente equaliza palavras definicionais para que as palavras neutras tenham a mesma distância das palavras que formam um par definicional.